Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, pessoal! Estamos aqui em um novo episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Eu sou Alessandra de Souza Pinto, sócia da área de mercados de capitais, e estou aqui com meu sócio Gustavo Rebelo para falar das novidades do aguardado ofício anual de orientação para companhias abertas da Superintendência de Relações com Empresas da CVM. Olá, Ale! Muito legal que a gente vai falar aqui um pouco sobre esse tema, um tema super interessante e super, hoje pungente, que está agora, super fresco, acabou de ser editado aí, a CVM acabou de liberar o novo ofício lá no dia 24 de fevereiro, então, enfim, é algo que de fato está todo mundo falando e todo mundo querendo entender o que são aí as tendências e as recomendações. Não, sem dúvida, e a gente aproveita para quem quiser uma visão mais detalhada dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, a gente recomenda tanto a leitura do próprio ofício, que é importante, mas também nós divulgamos um artigo no nosso portal aqui, o Inteligência Jurídica, abordando essas questões. Não, é isso mesmo. Eu não sei o que você acha, eu acho que a gente aqui poderia falar um pouco sobre a questão das taxas, que agora, enfim, a CVM finalmente trouxe aí, formalizou aquilo que ela já vinha sinalizando que faria em termos de custos de observância e manutenção de registro. Também podemos falar eventualmente das publicações. O que mais você acha que a gente poderia falar? Acho que a gente pode falar também da questão da propriedade ininterrupta das ações, que é uma novidade que veio no ofício, e algumas outras aí orientações menores, mas não tão menos importantes que essas. Vamos Legal. às taxas? Vamos! Entrando agora nos temas, Ale, eu acho que vale a gente, então, como comentou lá atrás, falar um pouco do tema taxas. Esse foi um tema, que a gente recebeu a notícia aí do advento de novas taxas de registro e de fiscalização da CVM em dezembro de 2021. Essas taxas, enfim, que antes, em algumas situações não eram cobradas, mas que a gente não recebeu com tanta surpresa, porque desde o ano passado a CVM já vinha dando indícios de que ela estava aumentando ali o seu anseio arrecadatório, Então, na audiência pública do ano passado, que tratava de ofertas públicas, ela já tinha dado a entender que, por exemplo, ofertas que hoje são dispensadas de registro no âmbito da instrução CVM 476 passariam, e que não é a taxa, para essas ofertas, passariam a incidir uma taxa. Então, eu acho que, não sei se você concorda, mas o que a CVM trouxe com o advento dessa MP, 1072 aí no final de dezembro de 2021, é um pouco daquilo que ela já estava demonstrando que faria, Exato. Então, ela trouxe aí uma taxa nova que não existia para registro de companhia aberta. Antes, você fazia esse processo sem custo, agora você tem uma taxa associada a ele. Ela trouxe, como bem disse o Gustavo, a taxa para as ofertas da instrução CVM 476 e a taxa que ela cobrava trimestralmente, a taxa de fiscalização das companhias abertas, agora ela cobra uma única vez ao ano, então um pagamento só durante todo o ano, ao invés do pagamento trimestral que as companhias estavam acostumadas. Exatamente, isso muito para mostrar que, enfim, tem aí um desejo de aumentar o poder arrecadatório da autarquia. Dessa forma, atenção companhias abertas para o pagamento da taxa em maio desse ano, taxa única de fiscalização. É isso mesmo, acho que agora temos que prestar atenção nisso, Mas também temos aí boas notícias, Ale? Acho que finalmente outra questão que veio aí ao mercado, depois de algumas idas e vindas e de uma edição de uma lei já mais antiga, não tão recente, mas que entra em vigor agora, é a questão das publicações nos órgãos oficiais e a forma de realização dessas publicações, Exato, acho que era uma demanda que vinha do mercado há muito tempo, Tanto a exclusão das publicações no Diário Oficial, que já estão valendo, quanto a questão de você poder publicar as informações no jornal de grande circulação de forma resumida, Tudo isso veio agora no artigo 289 da Lei das SA, e as companhias já podem deixar de fazer as publicações no Diário Oficial e fazer de forma resumida
no jornal de grande circulação que ela já utiliza. Acho que o grande ponto aqui de atenção é que essa mudança de jornal, como foi trazida por uma mudança legislativa, não vai requerer um aviso em AGO, como seria se fosse o caso de uma mudança do jornal de grande circulação por escolha da companhia, ou seja, o importante é que as companhias atualizem o formulário cadastral e recomendável que elas divulguem um aviso aos acionistas falando que as publicações não vão ser mais feitas no Diário Oficial. Exatamente. E é curioso como a gente vê, né, que quando tem uma mudança dessa, nesse caso uma mudança para facilitar, né, o processo e buscar até, enfim, diminuir os custos aí de observância, como a gente precisa meio que reaprender tudo de novo, né, porque a gente tem lá há anos, enfim, uma forma de fazer aí as publicações ordenadas pela lei, sempre foram para o Diário Oficial, e agora surgiu essa discussão sobre o que seria o mundo ideal das publicações resumidas, né? Ou seja, de que forma eu coloco, enfim, as informações que precisam ser colocadas lá, né, de forma resumida, então, para facilitar, enfim, a vida da companhia e de todos os demais, enfim, interessados aí, né, neste tema dentro da companhia, sem expor a companhia, né, a eventuais riscos de não apresentação da melhor informação, ou de, enfim, né, dar uma informação, deixar de dar alguma informação que pudesse ser relevante, esse tipo de coisa, né? Não, exato. Vai ser um reaprendizado, né? Toda mudança aí requer um processo de adaptação, né, de aculturamento. Para as demonstrações financeiras, a lei trouxe aquilo que ela considerava que era o mínimo que deveria constar, ou seja, é um facilitador, e a própria CVM trouxe um parecer, que é o parecer CVM número 39, onde ela diz, daqueles itens que a lei requereu como mínimos, a CVM diz o que deveria constar em um deles. Então, acho que nessa parte o processo ficou um pouco facilitado. No entanto, no que se refere às outras divulgações, ou seja, edital de convocação, ata, avisos, né, qualquer outra divulgação, elas também podem ser feitas de forma resumida. No entanto, não existe ali um conteúdo mínimo obrigatório, exceto de que você diga de que você deixe bem claro que essa é uma informação resumida, né, e onde as informações completas podem ser encontradas, tanto no link do jornal, quanto da companhia, da própria CVM e da B3. Inclusive, um ponto que suscitou algumas dúvidas é a questão do relatório da administração, porque o relatório da administração acompanha as DFs, só que ele não está lá no conteúdo mínimo, né, das DFs, e também não foi tratado no parecer de orientação CVM 39. No entanto, o entendimento é que o relatório da administração pode ser, sim, divulgado de forma resumida, com os devidos disclaimers, né, onde está a íntegra, de que aquela é uma informação resumida. Então, sim, o relatório da administração também pode ser apresentado de forma resumida, e aí cabe à companhia, junto com seus assessores, decidir o que seria um conteúdo mínimo adequado para esse resumo. E até um ponto que eu trago aqui, que é derivado, que a CVM bem apontou no ofício, é que no relatório da administração, que um dos itens que são mais esquecidos pelas companhias é o parágrafo de relacionamento com os auditores independentes. É uma informação que era requerida pela Instrução CVM 308, que foi revogada pela Resolução CVM 23. Então, esse é um ponto de atenção importante para não esquecer de incluir no relatório da administração o relacionamento com o auditor independente. É isso mesmo, e acho que, né, em resumo, o que a CVM também direcionou ao mercado é que não sabe como fazer, enfim, apresentar a informação resumida, leve em consideração os artigos 14 e 15 da Instrução CVM 480, né? Ou seja, né, a informação que você prestar ao mercado sempre deve ser a mais precisa, a mais clara, a mais completa e a mais suficiente, e estar numa linguagem serena, clara, moderada. Então, eu acho que, na dúvida, siga esses, né, princípios balizadores aí do nosso mercado, que certamente a chance de não ter um problema é maior, né? É isso aí. Outro ponto que veio no ofício e também causou até um pouco, acho que surpresa, foi a questão da propriedade ininterrupta das ações, né, Gustavo? Então, realmente é muita surpresa, né? Porque se você levar em consideração o que hoje diz a lei sobre o tema, em tese não deveria ser uma surpresa, né? Mas aparentemente não deveria ser uma dúvida, né? Mas aparentemente isso surgiu por ocasião de uma consulta, né, de um participante de mercado que, no contexto de uma
uma Assembleia Geral que ele estava participando e que ia ter eleição em separado de membro e suplente do Conselho de Administração, né? Ele quis entender até que ponto o ônus de evidenciar que ele detinha a propriedade ininterrupta de ações por 3 meses consecutivos deveria recair sobre ele, e em recaindo sobre ele, de que forma que isso deveria recair, né? Então eu acho que, enfim, é um tema muito interessante que a CVM, enfim, aqui se manifestou a respeito, e acho que agora o mercado vai viver isso nessa temporada de assembleias de 2022, né? Então, realmente, né, a discussão toda em torno dessa questão está no artigo 141, no parágrafo 6º da Lei das SA. Né? Esse artigo ele dispõe que a eleição em separado de membro e seu suplente do Conselho de Administração será realizada apenas por acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta de ações por um período de 3 meses no mínimo, imediatamente anterior à Assembleia. Ou seja, o artigo 141, parágrafo 6º da lei, ele expressamente estabelece que compete àquele acionista que quiser participar da eleição em separado de membro e suplente do CA, que cabe a ele comprovar a titularidade ininterrupta de ações. Então, contrário senso, caso haja uma assembleia e esse acionista não comprove essa titularidade ininterrupta de ações, ele de fato, em tese, não poderia participar dessa votação em separado. Então é essa a grande discussão por trás disso, porque quando você leva o assunto para a instrução 4 da CVM 481, que é a instrução que trata, dentre diversos outros assuntos, né, de como funciona aí o boletim de voto à distância a ser colocado à disposição dos acionistas no contexto de uma Assembleia Geral ordinária, lá ele não é tão explícito em relação àqueles boletins que são encaminhados, que podem ser encaminhados para o escriturador ou custodiante, dizer que a companhia pode exigir, né, ou pode solicitar formalidades adicionais para a comprovação de titularidade, enquanto em relação aos boletins de voto que são encaminhados diretamente para as companhias, há lá no artigo 21, né, no artigo respectivo da instrução 481, enfim, informação expressa, né, disposição expressa de que a companhia pode solicitar exigências e informações adicionais e esclarecimentos que entender necessário para a comprovação de sua titularidade. Então a CVM, né, sem levar o assunto muito adiante, né, sem discutir o tema com o colegiado, pelo menos até, né, este momento aqui que estamos, dia 4 de março, ela não levou o assunto para o colegiado, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. A CVM falou, olha, então vamos fazer o seguinte, companhia, como você precisa, enfim, né, auxiliar os seus acionistas e permitir e garantir que eles tenham acesso às assembleias, né, e você tem acesso ao escriturador e custodiante que, em tese, tem condições de fazer essa verificação de propriedade ininterrupta, nos casos de boletins de voto enviado ao escriturador e custodiante, contrate com estas partes este serviço de verificação de propriedade ininterrupta de ações. Ou seja, inverteu o ônus, né? Inverteu o ônus que era do acionista passa a ser, na visão aí da CEP, um ônus da companhia, né? Exatamente. A CVM tentou achar que, eu achei que ela quis achar uma solução meio solomônica, enfim, né, como você bem disse, para os outros boletins que são encaminhados à companhia, aí sim, como na 481 tem disposição expressa em linha com o que está no artigo 141 da Lei das SA, a CVM entendeu que se a companhia quiser obter maiores evidências, esclarecimentos e etc., que ela sim pode fazer, embora ela, de novo, recomende que a companhia faça tudo o que ela puder para facilitar a participação dos seus acionistas na Assembleia. Ok, vamos ver se terá cenas do próximo capítulo em relação a esse tema, né? Exatamente, vamos ver se nas assembleias que se seguirão, né, naquelas que você, eu, provavelmente estaremos, se vamos ter que discutir isso, né, Ale? Exatamente.
Passando agora, acho que para outros pontos gerais aí de alteração, e aqui eu acho que a gente não vai entrar muito no âmbito daí da questão da resolução CVM 44, que é a nova instrução CVM 358. Nós temos um artigo muito bom no portal Inteligência Jurídica tratando desse tema também, então, obviamente, o ofício faz todas as atualizações do que era a instrução CVM 358 para a resolução CVM 44. Importante mencionar também que o ofício ainda não tratou da questão do novo formulário de referência, trazido aí pela resolução CVM 59. Esse é um tema que nós também já divulgamos um artigo, que passa a viger só em 2023 e por isso o ofício desse ano ainda não tem esse reflexo, tá? Então, por isso também a gente não vai tratar especificamente desse tema aqui, mas certamente teremos outras oportunidades para tratar dele, já que vai haver uma reformulação importante aí do formulário de referência. Exatamente, acho que todas essas alterações que a gente vem acompanhando, né, desde o início aí da pandemia em 2020, cada vez, né, mais assim presentes aí na nossa vida, né, e sabemos que teremos outras atualizações, estão muito alinhadas aí ao desejo da CVM de simplificar o nosso arcabouço regulatório, né? Exato. Agora, tiveram outros temas também, melhorias em plataformas digitais, então, por exemplo, agora já para as AGOs, agora de 22, nós temos uma nova versão do Sicorp, com novas funcionalidades, como, por exemplo, algumas criações de perguntas, como eleição de presidente e vice-presidente do CA, para aquelas companhias onde cabe à Assembleia tomar essa decisão, possibilidade de reordenar candidatos para os tipos de eleição, um mecanismo que impossibilita a repetição de perguntas de voto múltiplo e uma funcionalidade das perguntas padrão agora também já aparecerem em inglês, né? Também como um processo de facilitação. Não, muito bom. Eu achei que, assim, não vieram grandes alterações, né? Ainda tem mais por vir, como você mesma já comentou, mas que foram, assim, como sempre, bastante didáticas, né? A forma de apresentação dessas alterações e muito úteis, né? O ofício como um todo é muito útil para o nosso dia a dia, né? É um manual de cabeceira que a gente sempre consulta, né? Sem dúvida, acho que é importante. A gente sugere novamente a leitura do ofício com todos os detalhes, né? Principalmente nessa época do ano. E, obviamente, ficamos à disposição para o caso de qualquer dúvida. É isso. Bom, encerramos o tema por aqui, obviamente sem extingui-lo. Agradecemos a audiência de vocês até aqui e aguardamos vocês nos próximos podcasts. É isso mesmo, foi um prazer conversar aqui com você e com todo mundo que está nos ouvindo e estou ansioso pelo próximo. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.